Bom dia, domingo, dia 18 de setembro de 2022. É com muita alegria que convidamos a todos para se inscreverem nos canais do YouTube do A Caminho da Luz e do Jaume. É muito fácil, é só digitar a sigla, confirmar, vai abrir o canal, clicou a inscrição, clicou no sininho, pronto, está feito. É rápido assim? Sim, é muito rápido, leva menos de 10 segundos e nos ajuda a melhor divulgar a doutrina espírita. Convidamos para as nossas lives interativas de toda sexta às 19h50. É interativa porque você participa no chat com a sua pergunta e, ao vivo, o expositor responde a sua pergunta. Mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, capítulo 2, Lei de Adoração, item Adoração Exterior. Pergunta 654. Tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Aqui nós estamos dando continuidade à resposta. Nós iniciamos ontem, no sábado, e estamos dando continuidade, pois a resposta era muito longa. Então, diz os Espíritos: tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Continuando a sua resposta, ele diz: declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. Então, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos adquirindo responsabilidade sobre os nossos atos. Então é melhor não conhecer, não, lendo engano, porque todos nós fomos criados simples, ignorantes, e todos nós estamos destinados à felicidade. Mas para atingir essa felicidade que Jesus nos promete, é necessário desenvolver o intelectual e o moral. E para isso precisamos estudar, precisamos ter a convivência com os nossos irmãos e nos adequando às leis divinas. E assim vamos atingindo o nosso destino e nos aproximando do Pai, que é Deus. Continua a resposta. E como tal será tratado no dia da justiça. Então, aqueles que só falam, mas agem diferente, se eles vão, quando chegar o momento em que desencarnar, eles vão ver o ledo engano em que estavam, pois a vida prossegue. Continua a resposta. Se um cego, ao passar, vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Então, isso acontece muito, né? Quando a gente está na rua, alguém nos esbarra, se você perceber que aquela pessoa ou estava com alguma dificuldade, ou estava com muita pressa e não te viu naquele momento, você releva. Agora, se você vê que a pessoa simplesmente não deu a importância para você, você fica um pouco assim, é, reativo àquela situação. É isso que ele diz. Então, é assim que aqui é um exemplo muito imperfeito do que é na espiritualidade, na realidade do universo. Prossegue a resposta. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar de se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então, seja como for a nossa adoração, quando ela está impregnada de nosso sentimento, ela atinge, né, ao nosso Criador, ela atinge os espíritos superiores. Agora, quando ela é simplesmente um ato assim corriqueiro, sem colocar o sentimento, ela não ultrapassa nem o teto da nossa casa ou do ambiente onde nós estamos inseridos. Pergunta 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso?
responde os espíritos. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. O Pai, o Criador, os espíritos superiores, eles sempre vê a nossa intenção, o que está no fundo. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar a crença de outro. Então, ele não está procedendo mal, porque ele até está agindo como a lei divina nos pede, para que nós respeitemos uns aos outros. E às vezes aquele que está seguindo a religião não respeita o modo de ser dele, e aí ele está sendo menos, está tendo menos religiosidade do que aquele religioso e aquele que não acredita naquela religião ou daquela forma. Prossegue a resposta. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Então, nós não temos o direito de ridicularizar a ninguém, por mais absurda que seja o modo de pensar ou a ideia daquela pessoa. Aquele, porém, que a pratique por interesse, por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Então, aqueles religiosos que se aproximam de alguma religião ou de algum local para tirar proveito, esses estão fugindo completamente aos desígnios do Pai e às leis divinas. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele tão somente para granjear o aplauso dos homens. Então, não pode haver engano, né? A pessoa pode enganar todas as pessoas, mas não engana a si próprio, a sua consciência e ao Pai. Pergunta 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os espíritos bons. Então, tanto faz nós fazermos a nossa prece individual quanto a nossa prece coletiva. Todas vão chegar ao Pai, vão chegar aos espíritos superiores, mas quando conseguimos nos agrupar e fazer uma comunhão de pensamento, essa prece tem mais força, atinge mais alto. É questão de lógica, é questão de raciocínio, questão de física mesmo, né? Então, a vibração vai ser mais intensa, né? Você pega uma pedra, você joga no rio, ela vai ter, né, aquelas ondas. Aí você pega 10 pedras daquela, amarra e joga no rio, a onda vai ser maior. É questão de lógica. É isso que ele fala para a gente aqui nesse momento. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, isso não tira o mérito da nossa oração em particular. Até porque, para você ter uma comunhão verdadeira, não é fácil. Precisam todos estarem unidos com o mesmo ideal, com o mesmo sentimento, para que aquilo aconteça. Assim, nós fazemos, por exemplo, aqui na nossa casa, o tratamento espiritual à distância. Então, quanto mais o grupo estiver coeso, estiver sintonizado, mais aquela pessoa será beneficiada, pois atingiremos com mais força aos espíritos superiores, estaremos dando subsídios, estaremos dando energia para que ele possa fazer a ação que necessita através da sua vontade. Assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e que possamos amanhã dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec, aqui com vocês toda manhã. Um bom dia a todos, um bom domingo e que possamos amanhã dar prosseguimento a essas reflexões.